Bom dia! Estamos de volta hoje com mais uma discussão. O que eu quero hoje é refletir sobre a sílaba. A gente tem visto na educação, nos anos iniciais da alfabetização, atividades de separar sílaba. Eu já comentei isso no vídeo sobre as cantigas. E a pergunta que eu tenho feito aos professores e que eu faço a você também é: qual é o objetivo de dar para uma criança que ainda não sabe ler, não sabe escrever plenamente, atividades de separar sílabas? Né? E, diante disso, a gente vai elaborando atividades, vai pensando em outras formas de trabalhar. Né? Então, a gente vai discutir o que é a sílaba. Então, por exemplo, quando eu digo tu, eu sei que eu tenho 2 sílabas. Se eu pedir para as crianças baterem palma, elas vão bater 2 palminhas, tu. Tudo bem, né? Então, mas o que é a sílaba? Bom, a sílaba é uma unidade cujo centro é a vogal. Então, nós podemos ter uma sílaba apenas com a vogal, como em água. Né? A gente tem só o A como vogal. Então, ela é o centro. Né? E a gente pode ter alguma coisa que vem antes, como no morrinho, né? Então, aqui assim está o aclive. Por exemplo, eu tenho Rá, né? Vou pegar essa daqui, ó. Eu tenho Rá, né? Então, eu tenho primeiro R, o A. O A fica no centrinho. A consoante e a vogal, a C, V, é a sílaba mais comum que nós temos. É a chamada sílaba canônica. Então, o que mais nós temos em português são sílabas CVs. E por isso, essas devem ser as primeiras no trabalho com as crianças, né? A sílaba CV. Mas a gente não tem só a sílaba CV. A gente tem também, né, um outro tipo de sílaba. Por exemplo, consoante, consoante e vogal. Então, no aclive, eu fico com as duas e o I é o centro. Eu tenho também, né, como se fosse um morrinho assim e assim, né? No aclive eu tenho o T, no centro eu tenho o A e no declive eu tenho o R. Então eu também posso ter uma sílaba com consoante, vogal, consoante. Tudo bem? A gente também tem as sílabas que a gente costuma chamar de complexas, né? Na verdade são sílabas que têm 2 vogais, aliás, 2 consoantes e uma vogal, né? E é bem interessante esse trabalho, né? A gente também vai ter sílabas com nasalização, né? Então eu digo pan. Na hora que eu escrevo, isso aqui fica visível, né? Vem o aclive, o centro e o declive. Mas na hora que eu falo, o que acontece? Esses dois aqui na fala se juntam, né? Eu posso ter uma sílaba um pouco maior, como essa daqui. Eu tenho consoante, consoante, vogal, consoante. Que também, né, que a gente tem um dígrafo. Eu escrevo 2 letras, mas na hora de pronunciar eu vou ter uma só. E esse M aqui, ele funciona como se ele fosse um tio. Então, nós temos vários tipos de sílaba, né? Por exemplo, em trans, uma sílaba bem cheia de informações, cheia de letras e tal. Bom, e aí o que acontece? Outro dia, eu trabalhando com os professores, e então a gente foi fazer um jogo de sílabas, brincando com as sílabas de uma série de bichos, e tinha essa sílaba e tinha essa sílaba. E os professores ficaram muito assustados e falaram para mim: mas Otília, fica com 2 S's aqui, fica com 2 R's, não se separa os 2 S's, não se separa os 2 R's. Então, um pouquinho sobre isso que eu quero dizer. Aqui a gente tem 2 sílabas. É a sílaba sa. E aqui é a sílaba ro. Por exemplo, quando eu digo cachorro, quando eu digo carro, eu não digo carro, né? Carro. Eu não digo passo ou passa. Eu digo passa. Então, a sílaba é aquilo que eu pronuncio. Então, eu digo carro, passa. Essas são as 2 sílabas. Né? Essas são as unidades produzidas, né, cujo centro é a vogal.
O que tem acontecido? As pessoas têm confundido, né, a separação de sílaba, né, no final de um texto, por exemplo, o final de... Eu estou escrevendo e no final da linha não tem mais espaço, então eu vou separar carro. E isso se chama translineação. Então, a regra de translineação diz que um dígrafo, né, vai deixar uma letra no final da linha e a outra no começo. Então, gente, só recordando, a sílaba é uma unidade, né? Ela é uma unidade, né, que compõe uma palavra, ela é uma unidade facilmente perceptível. O seu centro é a vogal, não existe sílaba sem vogal, né? E ela pode ter vários formatos e eu posso acrescentando consoantes antes e consoantes depois da vogal. E não esqueça, né? A sílaba é esta unidade e isso não tem nada a ver com separar sílaba ao final da palavra. Então, atividades que a gente vê na escola, onde se bota as crianças para separar palavras, né, em sílabas, e se separa carro com carro, tem uma falta de compreensão linguística do que seja sílaba e do que seja regra de translineação. Eu vou sugerir, né, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. Eu fiz uma brincadeira que se chama Brincando com as Sílabas, que animal é. É uma brincadeira para a gente fazer novos bichos, pode se fazer com massinha, depois perguntar que bicho que é e tal, que é bem interessante. E aqui eu tenho um banco de palavras que eu tirei da música A Dança dos Bichos, da Eliana, e foi muito legal essa atividade. E um outro material que eu tenho se chama Jogo do Mico. Esse material foi desenvolvido num projeto que eu fiz com a professora Leonora Esclier Cabral e trabalhando comigo também a Ana Cláudia de Souza e a Marileia. Desenvolvi 4 jogos para alfabetização. Então, esse jogo do mico e também o outro, ele está todo baseado nos princípios linguísticos. Aqui eu só trabalhei com sílaba canônica, CV, com a maioria de palavras paroxítonos, porque a maioria das palavras em português são paroxítonos terminados em A, E e O, né? Então, por exemplo, para as crianças que estão começando, a gente sempre vai ter as imagens, né? Então, posso ter vaca, né? Mas se eu brincar de ladinho, vai ficar cava. E aí não tem nada a ver com a imagem. Então, é um banco de palavras que foi elaborado partindo das canônicas, né? As paroxítonas, e a criança vai, então, construindo a partir dali. Pode ser um jogo do mico, mas também pode ser um jogo da memória, tá? Eu espero que as dicas de hoje tenham ajudado você no seu trabalho e esclarecido um pouco mais. Qualquer dúvida, entre em contato. O meu e-mail é otilia.heinig, heinig@gmail.com. Aguardo vocês e estou aqui para dialogar. Grande abraço.